está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre: você tem coragem para impactar mais pessoas? Essa é uma pergunta que não quer calar. E voltamos às perguntas do nosso podcast. Você tem coragem para impactar mais pessoas? Você já pensou sobre isso? O que eu quero te dizer com isso é o seguinte: você já impacta pessoas na sua vida, de acordo com o seu trabalho, com a sua vida social, sendo pai, sendo mãe, enfim, sendo tio, tia, avó, enfim, fazendo o seu papel na sociedade. Você já tem um impacto sobre as pessoas, você já tem uma influência. A pergunta é: você tem coragem de impactar e influenciar mais pessoas ao redor do mundo? E aí, tem? Por que eu quero que você reflita sobre isso? Porque quando você tem essa coragem, e eu vou até um pouco além, porque não é só coragem, né? Tem que ter uma essência, tem que ter junto com isso uma missão, realmente um propósito de vida, de querer ir além, de fazer sentido ir além, de fazer sentido romper algumas barreiras, que sejam barreiras emocionais, barreiras físicas. Uma vez, há muito tempo atrás, eu não me lembro quantos anos, talvez, gente, sei lá, talvez 7 anos atrás, eu fui a uma palestra no Rio de Janeiro e um dos palestrantes renomados, talvez o mais importante de todos os palestrantes, ou o mais conhecido, que estaria lá, seria o Roberto Chiniachik. E naquela época, o Roberto disse o seguinte, que pra mim não fez tanto sentido, e hoje faz muito sentido, mas eu nunca esqueci daquela frase. É engraçado isso, né? Quando você escuta alguma coisa que fica ecoando dentro de você, você não consegue ver conexão, sentido, e depois de um tempo, esse sentido acaba acontecendo. E ele disse o seguinte, que as pessoas mais ricas do mundo são as pessoas que impactam mais pessoas. Então, quanto mais pessoas você impactar, quanto mais pessoas você influenciar ao longo do tempo de vida e do mundo, né? Quanto mais pessoas você impactar, mais dinheiro você vai ganhar. E claro que nisso ele falou da questão já naquela época do online, ele já estava fazendo um trabalho online. O Roberto Chiniachik, para quem não conhece, né, foi o profissional no Brasil que começou com essa questão das palestras. Então, assim, foi o cara que iniciou isso tudo. Acho que todo mundo que é palestrante, que gosta de palestrar, de treinar, né, tem como referência o Roberto Chiniachik. Eu gosto muito do Roberto como escritor, amo o jeito que ele escreve, amo demais, acho muito fácil a leitura. Tem alguns livros aqui em casa dele que fizeram muito sentido para mim, ainda fazem sentido, de vez em quando eu volto a reler. E o que eu quero te dizer é que você tem essa possibilidade, como qualquer outro ser humano desse planeta. Ah, mas por que eu? Aí tem que fazer sentido com você, é o que eu sempre falo. Se faz sentido, se você sente o chamado, você precisa ter coragem de impactar mais pessoas. E obviamente, quando a gente fala de mais pessoas, quando a gente fala do mundo, a gente está falando da internet. A gente está falando de um meio onde qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa te achar. E por isso a internet. E por isso as redes sociais, e por isso as plataformas, enfim. Tudo isso aí que está à nossa disposição, a maioria no formato gratuito, onde todo mundo tem acesso, onde as pessoas podem ter canal, enfim. A gente está num momento que está muito fácil ter acesso a tudo isso. É claro que nesse movimento
a gente encontra também, de repente, conteúdos, né, que não são tão interessantes, pessoas que não são tão relevantes. Mas a questão, gente, é o seguinte, eu sempre falo isso, eu falo isso muito no Day Training, que é uma imersão presencial que eu tenho. E a gente fala sobre missão de vida, sobre propósito, sobre vulnerabilidade, sobre visão. E o que a gente mais... Fernando, o que eu vou oferecer? Pô, tem gente aí no meu mercado. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, sei lá, no mercado de educação, no mercado de autodesenvolvimento, tem muita gente. Vou fazer uma comparação aqui, tá? Que eu ensino a não fazer. A gente não tem que se comparar com outros profissionais, porque cada um tem a sua caminhada. Só que, por exemplo, eu não posso me comparar a uma grande treinadora famosa, que tem, sei lá, que faz treinamento para grandes multinacionais. Por que eu não posso me comparar a ela? Porque ela tem uma outra caminhada, ela tem uma outra trajetória. Ela tem com certeza conhecimentos que eu ainda não tenho, que eu estou em busca, que eu estou aprendendo. Ela começou muito antes de mim. Então, assim, eu preciso me comparar com a Fernanda de ontem. Como é que tá a Fernanda hoje, comparada à Fernanda de alguns meses atrás? Essa Fernanda tem evoluído, essa Fernanda tem crescido, essa Fernanda tem coragem, tem tido cada vez mais coragem de impactar mais pessoas, de levar o que ela pensa, de levar o aprendizado, né, para outras pessoas, de levar conhecimento para outras pessoas. Essa é a comparação que a gente tem que fazer, é com a gente mesmo, não é com as outras pessoas, com os outros grandes players do mercado. E junto disso, né, eu quero que você reflita sobre isso. Mas igual a Fernanda aqui, só tem a Fernanda, só tem a euzinha, do meu jeito. E obviamente que vai ter gente que vai gostar do meu jeitinho e vai ter gente que vai odiar o meu jeitinho. E tá tudo certo, porque, gente, são 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Imagine todo mundo gostar de uma pessoa só. Que coisa chata. Então, assim, a gente tem várias pessoas no mercado com várias competências, né? Com cada uma com seu jeitinho especial. Fala daquele jeitinho, trata daquele jeitinho. É por isso que você se conecta ou não com aquela pessoa. E ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos muito diferentes. E isso que é o grande lance. Então, assim, você tem a possibilidade de muitas vezes impactar pessoas que fulano de tal não consegue impactar, não consegue chegar. Porque ele faz daquele jeito dele. E do seu jeito, você vai impactar outras pessoas. Ninguém tá tirando nada de ninguém. Simplesmente tem espaço para todo mundo. Agora eu volto a te perguntar, você tem coragem? Você tem coragem de fazer algo diferente? De colocar sua cara a tapa, né? Porque toda vez que a gente se coloca numa posição de falar para mais de uma pessoa, é claro que a gente tem que estar aberto às críticas que vão acontecer. Faz parte, gente. Faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução. Deixa as pessoas criticarem. Se forem críticas construtivas, a gente aproveita, a gente aprende. E se forem críticas destrutivas, a gente deixa pra lá. Se aparecerem os famosos haters, né, que tá tão na moda, a pessoa vai lá, começa a te xingar, começa a te chamar de tudo que você possa imaginar, começa a criticar seu trabalho de uma forma, sabe, pra te desvalorizar. Bloqueia. Mas segue o teu propósito, segue o que faz sentido pra você. E aí, hoje, né, depois de anos, eu consigo entender o que o Roberto queria dizer. Que naquela época não fez tanto sentido pra mim. Que pra mim ficou tão... Poxa, aquele Roberto... Tava uma expectativa tão grande com aquela palestra do Roberto. Mas as fichas não caíram. E hoje faz muito sentido. Hoje pra mim isso tá muito mais próximo do que naquela época. Talvez naquela época não tenha feito sentido nenhum porque tava tão longe. Era uma visão tão longe, tão... Sabe? Naquela época eu conhecia poucas pessoas que tinham esse sucesso lá que ele falava. Hoje eu já conheço tanta gente no online que tem esse sucesso, que construiu essa carreira, né? Mas já se passaram 7, 8 anos dessa palestra. Quem acreditou e quem entendeu o que ele falou lá e começou a plantar desde então, já está colhendo os frutos disso. E essa semana eu falei muito sobre isso, sobre plantar e colher. As pessoas querem e acham que o resultado tem que ser instantâneo, igual miojo. Não, não é igual miojo.
Por favor, vamos entender que entre plantar e colher, eu ainda preciso cuidar das ervas, tirar as ervas daninhas, eu tenho que molhar, eu tenho que estar sempre olhando, eu tenho que estar sempre cuidando daquilo. Então por que a gente acredita que a gente quer que as coisas que são nossas aconteçam do dia pra noite e a gente fala que o outro teve sorte? A outra teve sorte, mas vai lá ver direitinho a história do outro. Vai descobrir a biografia daquela criatura lá pra você ver se foi sorte mesmo. Duvido. Se foi sorte, essa pessoa não vai se manter. Então, assim, é importante, e eu quero te dizer, né? Se você quer impactar mais pessoas, se você tem esse desejo no seu coração, comece a trilhar esse caminho. Tenha essa coragem. Busque pessoas que vão te ajudar nessa trajetória. Para de se vitimizar. Para de se encolher. Para de achar que você não merece, que isso não é pra você. Né? A gente traz essas crenças, esses padrões aí. E a gente precisa pensar fora da caixa. Se alguém já conseguiu fazer, qualquer um de nós pode. Agora, obviamente, tem que ser um chamado, tem que ser uma missão, tem que ser algo que faça sentido. Porque, gente, as pessoas acabam desistindo porque elas acreditam que é fácil demais, que o outro conseguiu com muita facilidade. E na verdade não foi essa facilidade que você acha que foi. Isso não existe. Mas tudo bem. Então assim, só que os desafios virão. Poxa, que graça teria se fosse tudo fácil da gente conseguir. Abro um negócio, ganho milhões de dinheiro. Coloco minha cara na internet, ganho milhões de dinheiro. Não preciso fazer esforço nenhum. Isso não tem sentido. Isso não acontece no mundo real. Então assim, existe um trabalho. Ninguém coloca em sã consciência o seu trabalho na internet sem acreditar nele. Sabe? Por mais que a gente não esteja nunca preparado, porque às vezes as pessoas acham, só vou fazer quando eu estiver preparado. A gente nunca está preparado. 100% preparado. A gente está sempre se preparando. Sempre se preparando. Sempre, 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 sempre. Chega uma hora que você precisa ter a coragem de começar. Simplesmente começar. E eu vejo isso na minha vida. O Day Training, que já tem hoje 14 edições, que começou em 2017, só teve 14 edições porque eu comecei a primeira. E se eu nunca tivesse começado? Se esse projeto tivesse ainda na minha cabeça? O Lidere-se. O Lidere-se tem 2 anos de vida, né? Um bebezinho ainda, tá engatinhando. Então assim, e quantas mudanças a gente fez no Day Training nessas 14 edições, né? Era uma imersão de um dia. Hoje, as 2 últimas, a gente fez 2 dias. Eu não sei se foram as 2 últimas ou se foi a última. A gente fez 2 dias. E como que o projeto cresceu, amadureceu, né? Já é um adolescente. Então assim, tudo tem um começo, gente. Tudo tem um começo. Tudo tem os seus desafios. E foi fácil fazer essas 14 edições? Claro que não. Cada uma dificuldade diferente. Cada uma desafios diferentes. Mas que foram vencidos e as 14 edições foram entregues. O Lidere-se, a gente está na 2ª turma do Lidere-se. Então assim, olhar para isso com muita gratidão, né, pelo aprendizado, pela oportunidade de estar aprendendo uma área nova, né, de estar conseguindo conectar pessoas, de estar conseguindo levar o meu trabalho para outras pessoas. Essa semana mesmo, numa consultoria numa empresa, uma pessoa chegou lá, estava afastada, né, e ela foi no RH, eu estava lá, e ela falou assim, eu te conheço. Aí eu falei, ai meu Deus, da onde? Aí ela, da rede social, do Instagram, te conheço. Aproveitando pra falar pra você me seguir lá no @FernandaGonçalves.treinadora. Me segue lá no Instagram, que também a gente tem lá semanalmente vários vídeos lá pra você poder pegar dicas e aprendizados. Então assim, é legal. Outro dia eu tava no pedágio. Aí a pessoa falou, tô esperando suas lives, hein? Tem tempo que você não faz live. É verdade. Então assim, é muito legal esses feedbacks assim que acontecem do nada, sabe? Você encontra. Gente, é uma coisa que eu sempre falei, né, pra mim mesma. Se eu impactar uma pessoa já tá valendo. Se eu influenciar uma pessoa, se eu fizer bem pra uma pessoa com o conteúdo que eu entrego, já tá valendo.
Já valeu todo... Eu sei que não é fácil gravar vídeos. Eu já contei, acho que um pouco pra vocês aqui, em algum momento aqui, da dificuldade que eu tive pra iniciar o projeto de podcasts. Lá no Instagram eu conto um pouco dessa história. Então, assim, tudo que desafia a gente, de uma certa forma, nos trava por um período. Porque é aquele período do amadurecimento. De você estar verificando as possibilidades, os prós e os contras. A gente faz isso, a gente coloca numa balança. Porque, assim, pelo menos pra mim, se começar, tem que continuar. Tem que levar à frente o projeto. No que depender de mim, eu quero levar à frente. Eu quero melhorar. Eu quero que esse projeto cresça, né? Que ele comece lá como um bebezinho e vá amadurecendo, crescendo, alcançando outras pessoas, novas pessoas. Então, assim, isso é uma coisa que me faz sempre pensar antes de eu entrar num projeto que eu sou convidada. O podcast, pô, essa oportunidade incrível, incrível. Talvez a Fernanda, né, de anos atrás, nunca aceitaria. Então, assim, eu quero que você reflita. O que você tá passando assim de bandeja, estão te entregando e você fala que você não quer, que você não tá preparada, que talvez que você não mereça, né? Falta de merecimento, que você não vai dar conta. Você nem começou, aí você já fala que não vai dar conta. O que é prioridade pra você, né? E a gente começa a pensar, a gente precisa fazer escolhas na vida, a gente não pode abraçar tudo, fazer tudo. Por isso, a importância da gente entender quais são as nossas prioridades, quais são os nossos valores. Isso que esse projeto que estão me convidando, está de encontro com o que eu quero para minha vida, para minha visão daqui a 5 anos. Fazer isso faz sentido para o que eu estou buscando para minha vida? São essas perguntas que você precisa fazer para poder dizer sim ou não. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mudar é difícil, evoluir é difícil, mas vale a pena. Com certeza vale a pena. Então, se você sentiu esse chamado, você não ouviu esse podcast por acaso, nada por acaso na vida, então, para pensar o que você pode doar para as pessoas, o que você pode servir, o que você sabe que outras pessoas não saibam ainda e que precisam saber para crescer também, para evoluir também. Qual é o conteúdo que você pode colocar na internet? Como que você pode impactar mais pessoas? Qual o projeto que você pode iniciar? E aí? E a cabeça tá explodindo? A ideia é essa, fazer a cabeça explodir, tá? É fazer você pensar, é fazer você sair da sua zoninha de conforto gostosinha que você tá sentada aí. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Tem coragem para impactar mais pessoas? Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida para um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e meu Instagram, fernandagonçalves.treinadora.